Paz de Cristo, vamos dar continuidade então ao nosso treinamento de líderes de guerra. E hoje nós vamos falar sobre o caráter do libertador. É importante que você entenda que é um cuidado muito grande que eu tenho aqui de não fazer líderes que vão sair por aí expulsando demônio, pregando sobre batalha espiritual, mas que não sejam blindados, que não sejam preparados. E daqui a um tempo vão entrar em guerra, vão sofrer muitas vezes retaliação na vida financeira, no casamento, na saúde, no ministério. Isso eu não quero. Então, nesse primeiro módulo, nós vamos trabalhar um pouco essa questão do caráter, do cuidado, para depois começarmos a aprofundar a questão da batalha espiritual. E gostaria muito que você se dedicasse com muito carinho a essa etapa, porque essa etapa é fundamental para o seu futuro como ministro libertador. Abra sua Bíblia, por favor. Em Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8, é um texto que nós já conhecemos muito bem, mas eu gostaria que você lesse na sua Bíblia, para que o Espírito Santo venha trazer a luz e a revelação. Está escrito em Tiago 4, 7 e 8, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aqui, o que está escrito são 4 premissas importantes para você trabalhar com batalha espiritual. Eu quero esmiuçar cada uma dessas premissas, cada uma dessas regras fundamentais. E a primeira regra é a sujeição. Diz aqui, sujeitai-vos a Deus. Veja bem que é a primeira coisa. Muitas vezes a gente diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, mas esquecemos do que vem antes disso. Antes de enfrentar o diabo, antes de resistir ao diabo, antes mesmo de pensar no diabo, sujeite-se ao Senhor. E o que é sujeitar? Sujeitar é reconhecer a autoridade, estar debaixo da autoridade. É claro que é muito fácil dizer, eu estou debaixo da autoridade do Senhor. Mas estar debaixo da autoridade é estar pronto a obedecer qualquer comando de Deus o tempo inteiro. E esses comandos de Deus virão por diversos meios. Em primeiro lugar, através da palavra de Deus. Acredito que você pode ser muito sincero comigo em reconhecer que nem tudo que a palavra diz nós fazemos. Vou te dar um exemplo aqui, mas eu não quero te assustar, nem te escandalizar, e nem confundir a sua mente. Mas a Bíblia diz para ser dizimista. Tem gente que é e tem gente que não é. Inclusive tem pastor que é, tem pastor que não é. A Bíblia diz para guardar o sábado. A Bíblia diz para celebrar as festas das luas novas. Todo o início de mês bíblico. E é claro que eu não vou entrar nessa questão aqui agora. Isso daí é para você resolver com você mesmo, com Deus, com a palavra de Deus. Não estou dizendo que sim, nem estou dizendo que não, mas a questão é que muitas vezes nós vamos criar os nossos argumentos teológicos, as nossas justificativas, para poder fugir ao que a Bíblia fala de uma maneira muito clara. Então, quanto mais cuidadoso você é em obedecer as Escrituras ao pé da letra, ainda que isso venha confrontar a cultura evangélica, ainda que isso venha confrontar o que você aprendeu no seminário, está escrito na Bíblia. Acredite. Pratique. Uma certa vez me perguntaram, Ricardo, você seguiria as leis judaicas? E eu disse que não tenho obrigação nenhuma, porque a graça não me obriga a seguir. Mas se eu decidir seguir um dia, isso não vai me levar para o inferno. Pelo contrário, isso vai me aproximar muito mais de Deus. Porque o fato de eu ser liberado de seguir essas regras não significa que as regras estão erradas. Significa que por eu ser de uma linhagem não judaica, até que se prove o contrário, eu posso seguir a linha da graça. Então, o que é a graça? A graça é o favor imerecido. A graça é muitas vezes nós recebemos o amor de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, mesmo sem termos feito nada por isso. Agora, muitas vezes, quando nós entendemos algo que está escrito lá para os judeus, para os israelitas, e você toma aquilo como um ato profético e por fé vai obedecer, não por regra, não por lei, mas por fé, você diz, eu vou guardar o sábado. Veja bem o que eu estou te dizendo, por favor, com atenção.
não é obrigado a guardar o sábado. Mas você, por fé, diz, eu vou fazer esse ato profético, a Bíblia diz para fazer, eu vou fazer, e você começa a fazer. E de repente você começa a ver resultados espirituais diferenciados para a sua vida, assim como o voto do nazireado e muitas outras coisas. Então, não podemos ser legalistas. Um libertador e um cristão não pode ser legalista, mas nós podemos entender que a palavra de Deus deve ser obedecida. Quanto mais ou quanto maior a nossa obediência, maiores serão os resultados da mesma. Sujeitai-vos a Deus através da palavra e através também da revelação, porque não anulando a palavra, mas o Espírito Santo não depende da palavra para falar conosco, ok? Muitas vezes Deus vai falar para você o seguinte, eu quero que você, durante uma semana inteira, se vista de branco. E aí você vai procurar na Bíblia, onde é que a Bíblia diz que eu vesti de branco? Talvez você não encontre, mas foi uma orientação individual de Deus para você. E ele faz isso com os seus profetas e com os seus libertadores, com gente que entende do mundo espiritual. Isso daí talvez eu fale mais para frente, sobre atos proféticos, mas já aconteceram situações que Deus mandou fazer algo que eu não tinha como entender. A minha mente, a minha alma, o meu intelecto não entenderiam. Mas, com o passar do tempo, Deus fez e se moveu por conta da minha sujeição, da minha obediência. Só vou te dar um exemplo. Eu conheço uma história de uma pastora, inclusive uma pastora muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, uma senhora, e ela estava andando em uma rua muito deserta. E ela estava andando e de repente apareceu um bandido na frente dela. E o bandido com a arma falou para ela assim, mãos ao alto. E o Espírito Santo falou para ela assim, grita, tá amarrado. Olha que interessante. E ela gritou, tá amarrado! Quando ela gritou, tá amarrado, aquele bandido ficou parado assim. E ela chamou o bandido, mexeu com o bandido e não aconteceu nada. O bandido virou uma estátua naquele lugar. Não sei até quando, porque ela foi embora, largou aquele rapaz parado com a arma na mão e recebeu um grande livramento. Agora, muitas vezes você pode chegar para alguém na rua e falar, tá amarrado, e a pessoa continua se movimentando. Então, funcionou porque foi a voz de Deus e ela obedeceu. E se ela ficasse com medo, eu vou amarrar, ele vai dar um tiro em mim, será que foi Deus que falou comigo ou não? Ela ia renunciar à obediência, ela ia sair da sujeição e ia enfrentar a retaliação do demônio. Sujeitar a Deus também fala de nós estarmos debaixo das autoridades. Atenção, porque o libertador tem que ser muito, muito cuidadoso com isso também. Estar debaixo de autoridade é o seguinte, a Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. Toda. Pai, mãe, professor, muitas vezes, patrão, governo, prefeito, vereador, presidente, governador, o que mais? Tentando pensar aqui para não faltar nada de importante. Um policial. É claro que se eles mandarem, qualquer um deles, mandar você fazer algo que seja contrário à vontade de Deus, contrário à palavra do Senhor, aí você vai ter que escolher, peraí, quem eu vou obedecer? Eu vou obedecer ao governador ou vou obedecer a Deus? De qualquer maneira, você está em obediência. Agora, enquanto Deus não falou nada, enquanto a palavra não falou nada, e você renunciou à obediência de qualquer uma dessas autoridades, você pode entrar debaixo de juízo de maldição. Então, nós, libertadores, não participamos de motins, não participamos de rebeliões, não participamos de greves trabalhistas, porque automaticamente nós entramos contra a nossa autoridade. Nós não fazemos campanha contra o presidente, contra o governador. Nós podemos orar. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe o nosso presidente Michel Temer. Use o Michel Temer como uma referência para essa nação. Use ele independente da religião dele. Enquanto ele estiver lá na eleição, nós podemos decidir votar ou não. No momento em que ele se tornou presidente, nós temos que orar, profetizar, abençoá-lo. E se ele começar a ser usado pelo diabo, nós temos que orar para que Deus faça a justiça. Pense nisso com muito cuidado. E esse é o primeiro ponto. Então, o texto vai dizer isso. Sujeitai-vos a Deus. Logo depois, a segunda premissa do caráter do libertador é a resistência. Aí sim, nós chegamos em resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Tem um texto muito interessante na palavra de Deus, eu vou abrir aqui para você, que está em 1 Coríntios, capítulo 10. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12.
que diz o seguinte: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja ou cuide para que não caia. Versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então aqui diz a palavra do Senhor que quando a tentação vem, o Senhor também vai nos dar força para vencê-la. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: resistir ao diabo também é resistir à tentação. Porque o diabo ele vai entrar na nossa vida, nós vamos aprender mais à frente sobre isso, através do pecado, da transgressão, da iniquidade, da brecha, da legalidade. E a tentação é a porta de abertura para tudo isso. Por isso ele diz aqui: não vos veio tentação que não seja humana. Por quê? Porque a sua alma, o seu desejo, a sua concupiscência vai ser tentada para que você abra a porta da sua emoção, abra a porta do seu corpo, abra a porta do seu espírito, e daí o diabo vai chegar. Então, no momento em que a tentação vem, acredite, você precisa resistir. Está com vontade de fazer algo errado? Resista. Me preocupa muito aquele crente que fica o tempo inteiro dizendo: eu não estou aguentando, a tentação é muito forte. A tentação não é forte. Forte é o Senhor. E a palavra de Deus está dizendo que junto com a tentação vem o livramento. Então, toda vez que a tentação vier, você não está vendo o livramento, mas acredite, ele está lá. Está escrito aqui: junto com a tentação vem o livramento. Resistir ao diabo fala de resistir à tentação, resistir ao pecado, resistir aos ataques, porque muitas vezes, meu querido, a nossa vida como libertadores é ataque o tempo todo. Você está mexendo com o inferno, você está mexendo com servos do diabo, você está arrancando das garras do diabo vidas, territórios, e o diabo ele vai querer te perturbar. Ele sabe que ele não pode destruir a sua vida, porque o que é de Deus o maligno não toca. Mas ele atormenta através de ataques mentais, ataques físicos, calúnias, difamações, problemas financeiros e crises diversas. E o que vai acontecer? Haverá um momento que você vai estar apanhando tanto dessas retaliações que tudo que o diabo quer é que você diga: eu desisto. Eu desisto. E o que você vai dizer é o contrário. Você vai dizer: eu resisto. Eu vou segurar, eu vou caminhar mais um tempo, eu vou respirar fundo, porque no final dessa história, quem tem que vencer é o meu Deus. Precisamos entender que o diabo não tem pressa. Tem uma música antiga, no tempo que eu era roqueiro, eu até gostava de cantar, que diz: eu nasci há 10 mil anos atrás. É uma música que é o próprio diabo cantando. É o próprio Satanás que diz: eu vi Cristo ser crucificado, eu vi Moisés cruzar o Mar Vermelho. Essa música, cantada por Raul Seixas, escrita pelo Raul Seixas e Paulo Coelho, que é um dos maiores satanistas do Brasil, essa música fala sobre a paciência e o tempo que o diabo tem para atuar na vida das pessoas. Então, não pense que o diabo desiste com facilidade. O diabo, às vezes, ele olha você feliz, vencendo, conquistando, ele pensa o seguinte: não tem problema, daqui a 10 anos eu derrubo ele. Daqui a 15 anos eu derrubo ele. Eu conheço a história de um homem que ele expulsava demônio com muito escárnio. Nós não podemos fazer isso, zombar do diabo. Nós temos que compreender e respeitar o nosso adversário. Então, esse homem, quando repreendia o demônio, ele zombava, ele ria, ele contava historinha, ele era muito brincalhão no altar. E uma certa vez, quando ele repreendeu o demônio de uma mulher, o diabo, antes de sair, fez um sinalzinho para ele, como se estivesse dizendo: me espera, me espera. E o que aconteceu foi que, alguns anos depois, esse mesmo ministro de Deus estava andando nas ruas de Copacabana, no Rio de Janeiro, e ele conheceu uma mulher. Ele começou a conversar com a mulher, e quando ele viu, ele estava em pecado, ele estava num hotel com aquela mulher. E ele beijou aquela mulher, e ele colocou a língua dentro da boca da mulher. E aquela mulher, endemoniada com aquele mesmo demônio, mordeu a língua daquele pregador e arrancou a língua daquele pregador. E aquele pregador, imagina a situação, sem língua, como é que ele ia dizer que perdeu a língua? Ele teve que contar a verdade. Contou para a família, contou para a esposa, contou para a igreja, e o ministério dele foi destruído 5 anos depois, porque o diabo não tem pressa. Então, o que nós aprendemos com isso? O diabo é paciente, ele é calculista. Nós, libertadores, também temos que ser pacientes e calculistas. Espera, meu querido, o diabo está vencendo agora, respira fundo, aguenta, porque no momento certo,
Deus vai revelar o ponto fraco do demônio. Deus vai revelar a estratégia para você derrubá-lo. Agora, uma coisa que eu aprendi assistindo um filme do Rocky Balboa é o seguinte: o vencedor não é o que bate mais forte. O vencedor é o que aguenta mais tempo de pé. Então, para você, libertador, guarda essa palavra. O segredo é resistir. O segredo é manter-se firme, sempre acreditando, sempre orando, sempre profetizando. Está doendo? Continue crendo, porque o inimigo ele vai desistir antes de você. Enquanto o diabo não desistir, você não está autorizado a parar. Você não está autorizado a retroceder. Você não está autorizado a voltar, mudar o seu caminho, a sua direção. Você vai bater e vai manter de pé até que ele caia e caia totalmente, ok? Esse daí é é a segunda chave, então. A primeira é sujeitar, a segunda é resistência, é resistir. E a terceira chave, não menos importante, é comunhão com Deus. Porque está escrito: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E depois ele vai dizer: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Olha que interessante, gente. Chegai-vos a Deus significa se aproxime de Deus. Tem gente que entende tudo de demônio, entende tudo de libertação, entende tudo de batalha espiritual, mas nunca viu um anjo, nunca sentiu a glória de Deus, nunca caiu arrebatado, nunca falou em línguas, nunca teve uma experiência de visitação sobrenatural com Cristo. São pessoas que parece que elas são ativadas para o lado negro da força, mas não são nem um pouco ativadas para a parte positiva dessa história. Então, não adianta, por favor, não adianta você ser um libertador se você não tiver vida com Deus, se você não tem desejo de buscar a Deus, de sentir a presença, de ouvir a sua voz, de falar em línguas espirituais, de deitar no colo do Pai. Chegai-vos a Deus. E Deus está dizendo o seguinte, algo tremendo aqui. Conforme nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Né? Então nós precisamos sinalizar para Deus que nós queremos nos aproximar dEle. Toda vez que você diz: olha, hoje eu vou separar 2 horas só para buscar a glória de Deus. Eu vou separar 1 hora, 30 minutos, um dia inteiro, só para me achegar ao Senhor. Aí Deus se aproxima. E quando Ele se aproxima, você vai sentir a presença e vai ser capacitado para a batalha espiritual. Então, guarde essa informação. Acima de tudo, intimidade. E, finalmente, o número 4 é a santificação e a consagração. Porque o texto vai terminar aqui em Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. E finaliza dizendo: purificai as mãos, pecadores, e vós que tem ânimo dobre, limpai o coração. Esse versículo aqui é muito forte. Porque a primeira coisa aqui dentro desse santificação e consagração, primeira coisa é limpai as mãos, pecadores. A mão, ela representa as nossas atitudes. A mão representa tanto aquilo que você faz quanto aquilo que você toca. Então, tudo aquilo que a sua mão toca representa o que é importante para você. Por isso a Bíblia fala muito sobre levantar mãos santas ao Senhor. Sobre você purificar a sua mão. Purificar a mão significa se afastar das práticas ruins. Se afastar de pecados que às vezes você acha que são pecadinhos sem importância, mas eles contaminam a sua mão. E quando você for botar a mão no endemoniado, o diabo vai saber disso. Quando você for levantar a sua mão para orar, o diabo vai saber disso. Então a nossa mão, não apenas física, mas a mão espiritual, que é a representação de quem somos no mundo espiritual, ela precisa estar limpa. Mãos limpas e coração puro, diz a palavra do Senhor. Limpai as mãos, pecadores. E aí ele vai finalizar o texto com algo mais forte ainda. E vós, de duplo ânimo, ou ânimo dobre, purificai o coração. O que é o ânimo dobre? Eu chamo isso na libertação de bipolaridade espiritual ou esquizofrenia espiritual. É aquela pessoa que
ora está firme, ora está fraca, ora está com fé, ora está sem fé, ora está decidida, determinada, ora está desmotivada. Ora ela diz, eu vou acabar com o inferno, ora ela diz, o inferno está acabando comigo. O profeta Elias, ele diz isso, ele chama isso de dois pensamentos, quando ele fala, até quando cocheareis entre dois pensamentos? O que é cochear? Cochear é uma pessoa, o coxo na Bíblia, é uma pessoa que tem uma perna deficiente, ou uma perna menor do que a outra. E quando a pessoa anda, ela anda cocheando, ela anda torta. Isso compromete a retidão da jornada. Então essa pessoa vai fazer curvas, ela vai sair do caminho, ela sai e volta, sai e volta, sai e volta. E tem gente que tem esse ânimo dobre. Aí começa o treinamento de libertação dizendo, eu vou fazer, eu vou chegar, vou acontecer. Daqui a 4 aulas, daqui a 5 aulas já está desanimado. Não pode isso. Então vós que tem ânimo dobre, purificai o coração. Veja, antes ele falou sobre purificar as mãos. Mas agora ele está falando sobre purificar o coração. O que é isso? É purificar suas emoções. Purificar os seus pensamentos. Porque se você deixar o diabo continuar atacando a sua mente o tempo inteiro, você vai estar ora forte, ora fraco. Mas quando você bota aqui na cabeça o capacete da salvação, segura o escudo da fé, e crê realmente que Deus está contigo nessa jornada, você será capaz de libertar todo tipo de vida, de todo tipo de demônio. Você será capaz de tramitar na batalha espiritual de uma maneira segura e com resultados duradouros. Então, guarde essa palavra no seu coração, que foi presenteada por nós, por Tiago. Sujeitai-vos a Deus, portanto, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Eu vou deixar aqui abaixo, no final do vídeo, sempre vai ter. Você pode procurar aqui abaixo um exercício para você, um documento, um material extra. Você pode clicar nesse link e continuar esse treinamento através desse material. Deus te abençoe. Tchau, tchau.